Lucas, tua câmera também tá desligada, dá uma mexidinha aí. O que a gente vai fazer hoje primeiro? Primeiro vamos corrigir aquelas perguntas que eu passei para vocês pelo Drive, que era sobre o início do pensamento evolucionista, né? Peraí, gente. E aí depois a gente vai fazer alguns exercícios, né? Eu vou editar para vocês alguns exercícios de revisão dessa parte toda que a gente viu, né? Desde lá da poluição até essa parte que nós vimos semana passada, que foi seleção natural e adaptação, tá? Bom, então primeiro peguem as questões, a primeira é o que é fixismo, pra gente corrigir. Pessoal, vocês estão me escutando? Porque vocês estão oscilando para mim. Ficam às vezes com câmera, às vezes sem câmera. Queria saber se estão todos me escutando. Tá. Então, pessoal, a primeira pergunta é o que é fixismo? Então, o que é fixismo aí? E aí, quem é que vai responder? E elas são imutáveis. Oi? As espécies eram criadas a partir de um poder. Acreditava-se que as espécies eram criadas a partir de um poder divino e são imutáveis. Isso aí, né? Então, o fixismo era esse, né? Eles acreditavam, né? O fixismo acreditava que as espécies elas se mantinham imutáveis, do jeito que elas foram criadas, elas iam se manter pro resto da vida. A segunda pergunta era o que é pensamento evolutivo. E aí, o que era o pensamento evolutivo? Por meio de transmissões de características que se modificavam durante a existência do indivíduo. Então, o pensamento evolutivo, ele considerava que ao longo do tempo as características, né, os seres iam se adaptando de forma dinâmica ao ambiente, tá? Então, tinha essa modificação. Depois, a 3, o que é lei do uso e desuso? O que diz a lei do uso e desuso? Que o indivíduo, o ser, iria adquirindo as características necessárias de acordo com o ambiente que ele ia vivendo. Mais ou menos, né? A lei do uso e desuso, ele dizia que quanto mais um órgão era utilizado pelo indivíduo, maior seria seu desenvolvimento, tá? E a sua passagem para as outras gerações. E o contrário também, né? As partes menos utilizadas, elas iam começar a desaparecer durante o tempo, né? Então, a lei do uso e desuso fala realmente das características dos órgãos dos indivíduos, das espécies. Aí a 4 era explique como ocorre a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, como é que era essa lei da herança? Alterações sofridas pelos indivíduos durante sua vida seriam transmitidas a seus descendentes? Isso aí, né? A partir da lei do uso e desuso, né? Essas características que eles iam sofrendo iam sendo passadas para as gerações.
Depois, cite exemplos utilizados por Lamarck para explicar a lei da herança dos caracteres. Então, quais exemplos ele utilizou para dizer que os caracteres, existia essa herança de caracteres, essa lei do uso e desuso? E aí, pessoal? Antes, o ancestral da serpente tinham pernas, mas por atrapalhar seu deslocamento em lugares apertados, com a lei do desuso, as pernas desapareciam. Os anfíbios teriam se originado dos peixes, por precisar de alimento e respirar em ambiente terrestre, desenvolver as pernas e pulmão. As aves aquáticas, como os flamingos, têm pernas altas pelo esforço em esticar a perna para buscar alimento na água sem molhar as penas. Isso aí, né? Então, lá na página 32 do livro, né? Bem respostinha aqui de achar no livro, tava a resposta, tá? Depois a 6, o que diz a lei da seleção natural. Pessoal, participem, os outros, né? Não só a Isabelle e o Ian, mas os outros eu quero que participem. Lembrem que participação vale nota, né? E aí? Eu coloquei que ela se baseia na sobrevivência e reprodução diferencial de indivíduos de uma população, e ela seleciona os organismos mais aptos a viver em um determinado ambiente. Isso aí, né? Então, os indivíduos que se adaptam melhor, os mais adaptados, vão permanecer, né? Vão sobreviver, enquanto que os menos aptos vão ter menos chances. Perfeito. E aí tá pedindo a 7 para a gente diferenciar a ideia de ancestralidade de Lamarck e Darwin, né? E aí, qual é essa diferença nessa ancestralidade deles? Eu botei que a ancestralidade de Lamarck ocorria de forma linear. Isso. E a do Darwin? Ocorria de acordo com o nível de descendente que aquele indivíduo tinha no passado. Então, a ideia do Lamarck é que as características, ela modificava de forma linear, né? Então, não teria uma grande movimentação, uma grande modificação das espécies. Enquanto que do Darwin, né, formaria uma árvore, né? A ancestralidade seria uma árvore em que ela teria inúmeras ramificações e os indivíduos, os novos indivíduos, teriam um ancestral comum, tá? Depois, por que a teoria do Lamarck foi considerada não completa? E aí? Com a identificação de que alterações corporais ocasionadas pelo uso e desuso não são hereditárias, e por dizer que as espécies não apresentavam grau de parentesco. Ele não explicou tudo. Né? Então, foi isso mesmo, né? Ele dizia, então, que as espécies elas não tinham parentesco, né? E que as características elas não eram herdadas, né? Hereditárias. Então, ela ficou incompleta por isso.
Depois a 9, estava perguntando como se chama um naturalista que apresentou o pensamento evolutivo. Quem foi a primeira pessoa que falou de pensamento evolutivo? Charles Darwin? Não, foi o George Louis Lequer de Buffon. Foi o Buffon. Aí a última diz quais foram as conclusões de Buffon para comprovar a evolução. Então, o que ele falou? Professor, Oi, a 8 eu me perdi. Tava certo o que eu te disse? tava. Tá, obrigada. E aí, a 10. Quais foram as conclusões do Buffon com relação à evolução? O que ele disse? Acreditava que quanto mais afastado do centro da origem, que era a Europa, né, os animais iam degenerando até diminuir seu tamanho. Não, na realidade, ele chegou à conclusão, né, analisando os ossos dos membros dos mamíferos, e ele notou que esses ossos eles apresentavam semelhança, né? Apesar dos indivíduos estarem em ambientes diferentes, ele apresentava semelhança entre esses ossos, né? E que mesmo esses seres vivos vivendo nesses ambientes distintos, né? Então, aí ele coloca ali, ó. Suas hipóteses já faziam referência à existência de transformações que, segundo ele, aconteciam por meio de transmissão de características que se modificavam durante a existência do indivíduo, né? Então, ele mostrou que um determinado grupo, né, os mamíferos, apesar de viverem em ambientes diferentes, eles tinham coisas em comum. E que essas modificações aconteciam dependendo desse ambiente onde eles viviam. Pode repetir? Posso? A partir da análise dos ossos dos membros dos mamíferos, Buffon notou uma semelhança entre eles. Mesmo esses seres vivendo em ambientes distintos. Pessoal, agora eu vou ditar para vocês alguns exercícios, tá? Então, anotem aí. Vai ser um pouquinho de todo o conteúdo, tá? Que a gente viu até agora do livro 4. A poluição atmosférica,
está diretamente na poluição atmosférica, está diretamente relacionada com o surgimento de doenças respiratórias. Com o surgimento de doenças respiratórias em uma população. Ponto. Irritações nas mucosas e casos de cânceres são apenas alguns dos problemas causados por este tipo de poluição, vírgula. Que deve ser rapidamente combatido. Ponto. Analise as alternativas a seguir e marque aquela. Professora, Oi. tu pode falar de novo a partir disso, por favor? A parte de onde, Lídia? Eu não consegui pegar, ó, doenças respiratórias em uma população, ponto. Irritações nas mucosas. E casos de cânceres são apenas alguns dos problemas causados por este tipo de poluição. Ponto. Ponto não, vírgula. Por este tipo de poluição, vírgula. Que deve ser rapidamente combatido. Ponto. Analise as alternativas a seguir e marque. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não apresenta
uma forma, aquela que não apresenta uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Ponto. A. Monitorar. Letra A. Monitorar áreas que correm risco de incêndio. Letra A. Monitorar áreas que correm risco de incêndio. B. Diminuir o uso de veículos automotores. B. Diminuir o uso de veículos automotores. C. Promover o reflorestamento. C. Promover o reflorestamento. D. Reduzir o transporte coletivo. D. Reduzir o transporte coletivo. E. Não realizar queimadas. E. Não realizar queimadas. Dois. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Ponto. Chaminés altas lançam ao ar, vírgula, chaminés altas lançam ao ar, vírgula, entre outros materiais, vírgula, o dióxido, repito, vou repetir do início, então. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Ponto.
chaminés altas, chaminés altas, chaminés altas lançam ao ar, vírgula, chaminés altas lançam ao ar, vírgula, entre outros materiais, vírgula, chaminés altas lançam ao ar, vírgula, entre outros materiais, vírgula, o dióxido de enxofre, entre parênteses, SO2. O dióxido de enxofre, entre parênteses, SO2. Vírgula. Que pode ser transportado, por muitos quilômetros, em poucos dias. Ponto. Dessa forma, vírgula. Dessa forma, vírgula. Dessa forma, vírgula, podem ocorrer precipitações ácidas. Dessa forma, vírgula, podem ocorrer precipitações ácidas. Guarda o celular. Em regiões distantes, vírgula. Desta forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, vírgula. Causando vários danos ao meio ambiente. Causando vários danos ao meio ambiente. Aí, entre parênteses, chuva ácida. Ponto. Aí, nova linha. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, vírgula, com relação aos efeitos sobre o ecossistema, vírgula, pode-se afirmar que, dois pontos, com relação aos efeitos sobre o ecossistema, vírgula, pode-se afirmar que, dois pontos, as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição
As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, vírgula. As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, vírgula. O que acarretaria a morte de algumas espécies, vírgula. Rompendo a cadeia alimentar, ponto. Rompendo a cadeia alimentar, ponto. 2. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, vírgula. O que prejudicaria, repito, as chuvas ácidas, é o 2 desse exercício ainda, tá? As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, vírgula. O que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. O que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Três. As chuvas ácidas causam danos. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH
maior que a água destilada. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que a água destilada. Ponto. Nova linha. Dessas alternativas, vírgula, estão corretas, 2 pontos,